Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, seguinte, né? Nos últimos dias aí muito se fala do RGH 3.0. E aí o pessoal demonstrando bastante e tal. Mas eu queria falar, esse aqui eu já acabei de realizar o processo. Acabei não, realizei ontem, mas puxei hoje aqui. Falar algumas coisas um pouco diferentes para vocês, né? Além de apresentar o RGH 3.0, falar um pouco, né? O que muda, quais as características, se a gente tem, né, as mudanças que a gente tem desse RGH 3.0 para o antigo RGH 2.0. A primeira coisa, a gente vai dar uma ligadinha nele aqui, tá? Conectar a fonte aqui. Vamos dar uma ligadinha nele pra gente ver. Ó, tá aqui. Já iniciou, já subiu, certo? Então ele realmente é bem rápido, né, para iniciar. E você percebe que ele não utiliza mais o chip, ó. Aqui, ó, tínhamos um chip. Deixa eu aproximar um pouco aqui, ó. Aqui tínhamos um chip colado com cola quente, que o pessoal cola com cola quente, né? Então retirei o chip aqui e fiz o processo de RGH 3.0. Mas o que muda, tá? De fato. Bom, gente, na questão de utilização, né, do sistema do Xbox não muda nada, tá? Ele roda a mesma coisa, você pode fatiar o drive da mesma forma, você pode instalar Freestyle da mesma forma, o Aurora também. Então ele funciona como um RGH normal, certo? As diferenças dele são, primeiro, em performance, né? Ou seja, ele tem uma inicialização bem mais rápida. Quer ver? Vamos desligar e ligar de novo. Deixa eu voltar a câmera aqui. Vamos desligar ele aqui. E vamos ligar de novo, ó. Ligamos. E já subiu, ó. Então ele tem realmente um ganho de performance, tá? Ele tem um boot instantâneo, um boot muito parecido com o boot de um game original, tá? E outra característica, outra coisa que muda nele, aí sim, é o processo, tá? Tanto o processo para a gente realizar, né? Agora a gente precisa utilizar lá o Python, como também o fato de a gente não utilizar mais chip, tá? Ele não necessita mais de chip. Vou desligar ele aqui, desconectar, para a gente dar uma olhadinha. Então você percebe que aqui, ó, deixa eu ver se eu aproximo um pouco mais, ó, eu tenho um postfix aqui, tá? Ó, eu tenho um postfix aqui pegando lá o ponto C, né, do processador, porque eu preciso fazer uma ponte desse ponto C para outro ponto da placa, certo? Então, como essa aqui é uma placa Corona 16 megas, é uma Corona V3, certo? Então, Corona V3, né, eu preciso pegar o ponto diretamente da esfera, pode ser utilizando um postfix ou soldando fio diretamente na esfera, tá? Diferente das Coronas V2 para trás, né? Das V2 para trás, você não utiliza postfix, você poderia pegar, né, no ponto aqui embaixo, aqui, nesse ponto aqui embaixo, na quarta esfera aqui do processador, certo? Então basicamente o que muda é isso, tá? O processo. A gente utiliza somente dois fios, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui eu tenho esse fio, tá? Que é o que vem lá do ponto C, que está lá ligado no meu postfix. E eu tenho esse outro jumper aqui, que eu pego nesse ponto e vou num ponto até embaixo do processador. Então, a das características, né? O RGH 3.0, ele utiliza somente dois fios, né? Utilizados como jumper, e não utiliza mais o chip de RGH. Bom, mas eu vou precisar do chip de RGH para pegar, por exemplo, o CPU Key? Não, não necessariamente, tá? Algumas pessoas estão fazendo isso, por quê? Porque essa versão de RGH 3.0 lá é a versão beta, ela acabou de ser lançada. Então ninguém sabe muito ainda como ele se comporta, né? Então, digamos que para se garantir, o pessoal vai lá, tá usando o chip para pegar o shell, abrir a NAND, aquela coisa toda, e aí depois faz o restante do processo do 3.0 pelo Python, certo? Porém não é necessário, tá? Você consegue subir shell mesmo sem utilizar o chip, da mesma forma. Então o que temos de ganho do RGH 3.0 para o 2.0 é, primeiro, o tempo de boot, né? O tempo de inicialização. Segundo, o processo, né? O fato de não utilizar mais chip e de a gente soldar somente dois fios na placa, certo, gente? Então é só para esclarecer isso. Esse aqui é o primeiro que eu fiz aqui, fiz ontem. E já quis passar essas informações para vocês, que essas informações o pessoal não está passando muito, o que mais passa é
ele funcionando, mostrando ele funcionando, aquela coisa toda, mas eu queria, né, mostrar essas características do que muda. Na interface de usuário ali do Xbox, tá? Na utilização dele, permanece da mesma forma, ele roda Freestyle, roda Aurora, tudo da mesma forma. Eu vou até conectar um HD que eu tenho aqui, ó, com a Freestyle, pra gente ligar, certo? Só pra vocês perceberem que ele realmente inicializa a Freestyle normalmente. Se eu conseguir conectar aqui, conectei. Vou voltar um pouquinho aqui. Ó, liguei o equipamento. Subiu muito rápido, né? Agora eu vou tremer um pouquinho a câmera aí que eu vou virar lá para a TV, certo? Deixa eu mexer aqui. Tá aí. Deixa aqui sim mesmo, em diagonal, só pra gente ver a Freestyle iniciando. Ó, tá aí, ó. Já carregou a Freestyle normalmente, ou seja, na parte de utilização da interface permanece a mesma coisa, tá? O que muda realmente é a performance. Fica aí, câmera. O que muda realmente é a performance, né, de inicialização e o processo para se realizar e o fato de não utilizarmos mais chips, certo, gente? Obrigado pela atenção de todos vocês. Em seguida a gente vai ter mais informação sobre isso, tá? Logo a gente vai ter bastante informação de como fazer o processo aqui de forma mais detalhada, mas eu queria passar essas características para vocês, certo? Nos vemos no próximo.